Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Pessoal, na aula passada nós aprendemos sobre a ascensão e sobre as características do fascismo italiano. Hoje iremos estudar sobre o nazifascismo alemão. Vamos lá? Pessoal, para que vocês possam acompanhar aí na casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 147. Vocês vão encontrar o tópico A Ascensão do Nazifascismo na Alemanha. Vamos lá? Bom, nenhum outro país sentiu de forma tão dramática as consequências da Primeira Guerra Mundial como a Alemanha. Tá? Acompanhem comigo aqui no slide. Os alemães sentiram-se traídos e humilhados pelo Tratado de Versalhes, que, se vocês se lembrarem, impôs várias punições aos alemães. Né? Jogaram toda a culpa na guerra, né, da guerra em cima dos alemães. A economia do país estava arruinada por causa da guerra e do desemprego. Né? Lembra que eu falei para vocês? Todos os países europeus sentiram o impacto da guerra. No entanto, foi um pouquinho pior para a Alemanha, tá? Que os níveis de desemprego e processos inflacionários foram altíssimos. Em 1923, houve um processo hiperinflacionário desastroso na Alemanha. O dólar chegou a valer 8 trilhões de marcos e os trabalhadores tinham de receber seus salários diariamente, porque os preços aumentavam em questão de horas. Né? Então, pessoal, nós vamos entender que esse era o contexto da Alemanha pós-guerra, de humilhação, de desespero, de desemprego, de miséria, ok? E esta imagem ao fundo, né, que eu trago para vocês, é desse principal líder, do líder do movimento nazifascista, que foi Adolf Hitler, ok? Então, como Adolf Hitler conseguiu convencer a população, né, a aderir às ideias do nazifascismo, né? Às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. É o que nós vamos aprender daqui para frente. Na página 147, vocês podem ver essa tabela aqui, né, que eu trago para vocês. A desvalorização do marco, que era a moeda alemã, tá, em relação ao dólar, de 1922 a 1923, em um ano. Eu só vou chamar a atenção para vocês para dois números. Né? Primeiro, quanto valia o salário em dólar em novembro de 1922? Valia 30 dólares, né? O salário alemão. Agora, observem, né, o preço do dólar em marcos em outubro de 1923. Caiu para 3. Né? Então, em menos de um ano, a desvalorização da moeda alemã foi gigantesca, ok? Em meio à hiperinflação alemã, vocês podem ver, por exemplo, essa imagem aqui ao lado, né? Da década de 1920. Uma mulher usa cédulas da moeda alemã sem valor nenhum para acender o fogo. Já não valia nada o dinheiro deles. Em novembro de 1923, 4,2 trilhões de marcos alemães valia apenas $1 americano. Vocês têm ideia do que é isso? A crise econômica desse período foi um dos combustíveis para o nazismo. A população estava desesperada e queria soluções rápidas, ok? E nós já aprendemos que nesses momentos da história de crise, né, de desespero das populações, elas ficam mais abertas a ideias radicais que prometem resolver os problemas rapidamente, custe o que custar. Nesse contexto social, dois grupos políticos cresceram na Alemanha, ambos prometendo soluções rápidas para os graves problemas econômicos. Primeiro, a Liga Spartacus, que mais tarde se tornou o Partido Comunista da Alemanha, liderado por Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo. E o Partido Nazista,
que tinha o nome completo, né, do partido, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, de orientação fascista. Então, de um lado tínhamos um partido, né, um grupo que veio se tornando partido comunista, e o outro, né, de cunho fascista, cujo principal líder era Adolf Hitler. Os comunistas propunham uma revolução que pusesse fim ao capitalismo. Já os nazistas culpavam a democracia, né? Culpavam a democracia, mas também os países estrangeiros e culpavam também os judeus pela crise econômica. Eram extremamente anticomunistas e antissemitas, né? Então, os nazistas eram anticomunistas e antissemitas. O que é o antissemita? Aquele que persegue, é contra os judeus. Eles propunham, né, os nazistas, a manutenção do capitalismo, além de um governo fortemente centralizado nas mãos de um líder, ok? Com tendências expansionistas, aos moldes expansionistas dos antigos impérios, romano, por exemplo, né? Que era uma inspiração para Hitler. Então a ideia do Hitler era um governo forte, centralizado, com tendência expansionista, expandir o território da Alemanha, ok? Então, só para fortalecer aqui também o significado da palavra. Pessoal, antissemita são pessoas ou grupos que são hostis, que têm aversão aos judeus. E o nazismo pregava, então, um antissemitismo, ok? Fortalecidos pela crise e financiados pela burguesia, que temia uma revolução comunista, os nazistas tentaram tomar o poder em novembro de 1923, no chamado Putsch de Munique, o golpe de Munique. A situação foi controlada pelo governo e Hitler foi preso nessa ocasião. Essa imagem aqui ao lado, pessoal, é uma imagem desse momento histórico, né, dessa tentativa de golpe dos nazistas, certo? Hitler foi preso e nos meses que ele passou na cadeia, ele escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, né? A tradução do título do livro, que mais tarde se tornou a cartilha, né? O livro guia dos nazistas. Entre 1923 e 1929, a economia alemã recuperou-se sensivelmente, né? Então, vamos pensar que Hitler foi preso e no contexto posterior, a gente vai ter a Alemanha com uma leve recuperação econômica. Com a criação de uma nova moeda, o Rentenmark, e a ajuda norte-americana, as indústrias alemãs retomaram a sua produção normal, o desemprego diminuiu e os salários aumentaram. Além disso, os países beneficiados pelo Tratado de Versalhes concordaram em reavaliar as indenizações devidas pela Alemanha. Nesse período de superação da crise, reduziu-se a popularidade tanto do comunismo como do nazismo. Tá? Então esses extremos, né, essas vertentes extremas, né, quando a gente fala de política de esquerda ou de direita, eles perderam força. Né? Se você tem uma Alemanha em recuperação, um país em recuperação saindo da crise, essas ideias mais radicais passam a ficar de lado. Tá? Aqui eu trago uma imagem dessa moeda nova que tinha sido criada nesse momento de retomada econômica. No entanto, pessoal, com a crise de 1929, a situação da Alemanha voltou a se agravar. Como nós já vimos, os Estados Unidos entraram em crise e isso afetou toda a Europa, assim como a Alemanha. Os norte-americanos pararam de investir na Alemanha, assim como investiam em outros países. As fábricas faliram novamente e o desemprego voltou a crescer. Temendo a reação popular, a burguesia alemã reforçou o apoio financeiro aos nazistas, com medo da população que estava passando por uma situação de miséria se aliar às ideias comunistas e bater de frente com a burguesia.
Com esse medo, né, real, a burguesia alemã reforçou então o apoio financeiro, investiu no nazismo. Então a burguesia investiu no nazismo e assim eles puderam usar os meios de comunicação para divulgar suas propostas a uma população que estava desesperada. Tá? Então, os meios de comunicação foram importantíssimos para a divulgação dessas ideias radicais. Ok? Os resultados dessa propaganda se revelaram nas eleições, né, de 1932. Dos deputados eleitos para o Reichstag, o parlamento, 44% era do partido nazista. Então, 44%, né, foi eleito democraticamente, ok? Foram eleitos deputados nazistas. Isso lhes deu poder suficiente para pressionar o então presidente, Hindenburg, a nomear Adolf Hitler chanceler da Alemanha. O que aconteceu no ano de 1933, no mês de janeiro. Tá? Podemos então dizer que os nazistas chegaram ao poder de forma democrática, o que não significou que pretendessem respeitar a democracia. Observe essa foto aqui ao lado. Né? Embora contrariado, dá para perceber pela expressão dele, né? O presidente Hindenburg nomeou Hitler primeiro-ministro da Alemanha. Na fotografia, temos um encontro entre os dois logo após a nomeação. Em fevereiro de 1933, o Reichstag foi incendiado e os comunistas foram responsabilizados pela ação, foram culpados pela ação. Essa foi uma estratégia para justificar a implantação de um governo totalitário, logo em seguida. Percebam a foto aqui ao lado, né? Um retrato desse incêndio no parlamento alemão. O incêndio do Reichstag foi o pretexto utilizado por Adolf Hitler para concentrar os poderes em suas mãos e dar início a um governo totalitário, tá? Alegando que precisava de mais poderes para controlar a desordem e um eventual avanço comunista. Hitler estabeleceu então uma ditadura, passou a perseguir todos que faziam oposição ao governo, dissolveu todos os partidos, com exceção do Partido Nazista, afastou todas as lideranças do exército e da polícia que ele não considerava leais ao nazismo. Com a morte de Hindenburg, em 1934, o ditador concentrou ainda mais os poderes, assumindo também o cargo de presidente. Assim, Hitler se tornou o líder do governo alemão com o título de Führer, que significa líder, e proclamou o início do Terceiro Reich, Terceiro Reich alemão, segundo ele, destinado a dominar o mundo. O Terceiro Reich é como ficou conhecido o Terceiro Império Alemão. Tá? O primeiro, que foi de 962 a 1806, ficou conhecido como Sacro Império Romano Germânico. Foi dissolvido nas invasões napoleônicas. O segundo, em 1871, que iniciou em 1871 e foi até 1918, foi definido após a unificação alemã e durou até o fim da Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, o Terceiro Reich foi iniciado em 1934 por Adolf Hitler. Estamos chegando ao final de mais uma aula. E antes de encerrar, eu gostaria de indicar um documentário para que vocês assistam antes da nossa próxima aula. Para quem tem interesse sobre o assunto, para entender melhor como o nazismo chegou ao poder e conseguiu tudo o que conseguiu antes da Primeira Guerra Mundial, vale a pena vocês assistirem esse documentário, então, que tem o título Arquitetura da Destruição. Como que foi arquitetado esse plano e todo esse governo nazifascista, ok? É bastante interessante e vocês encontram no YouTube. Bom, pessoal, na aula de hoje nós aprendemos sobre a ascensão e as características do nazismo alemão. E na próxima aula vamos continuar esse assunto e vamos entender melhor sobre a propaganda nazista
e sobre a perseguição aos judeus, ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Ao lado está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.